Às 2h30 da manhã, ouvi um carro entrando na minha garagem. Eu tinha acabado de receber a mensagem de texto mais cruel da minha vida, enviada do celular do meu marido pela chefe dele, dizendo que ele agora pertencia a ela. Eu havia respondido que ela poderia ficar com ele, que tínhamos terminado. E agora os dois estavam na minha varanda. Pelo olho mágico, vi meu marido, Benjamin, parecendo apavorado em seu terno amassado. Ao lado dele estava Amelia Blackwood, sua chefe, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Ela não estava envergonhada nem arrependida. Ela estava triunfante. Ela queria que eu visse o que ela havia tirado de mim. Abri a porta e encarei os dois. E naquele instante tomei uma decisão que arruinaria sua carreira e revelaria tudo o que ela havia escondido por anos. Ela achou que aquela mensagem de texto marcava sua vitória. Ela não tinha ideia do que estava por vir. Antes de continuarmos, quero agradecer por estarem aqui enquanto compartilho essas histórias de coragem e responsabilidade. Se você acredita que padrões de agressão devem ser expostos e que o silêncio só protege os abusadores, considere assinar. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora vamos ver como isso se desenrolou. Mas deixe-me voltar um pouco, porque aquela noite começou de forma diferente. Começou com o zumbido do meu telefone exatamente às 2h da manhã. Aquele som específico, aquele que corta o sono sempre significa problemas antes mesmo de você abrir os olhos. O quarto estava escuro como breu, exceto pelo brilho azul do meu telefone cortando a escuridão. Peguei-o com as mãos trêmulas, meu coração disparado com aquela certeza terrível de que algo terrível havia acontecido. Meu primeiro pensamento foi minha mãe. Ela estava com dores no peito ultimamente, recusando-se a consultar um médico, insistindo que era apenas indigestão. Ou talvez os pais de Benjamin envelhecendo e morando a 3 estados de distância, em uma casa que precisava de mais ajuda do que eles admitiam. Peguei o telefone esperando um alerta de emergência ou uma ligação familiar desesperada. Em vez disso, vi o nome de Benjamin como remetente. Benjamin, meu marido há 7 anos, que tinha saído para o escritório às 6 da noite anterior para terminar uma apresentação para um cliente. Benjamin, que deveria estar no centro da cidade, cercado por planilhas e xícaras de café, e não me mandando mensagens no meio da noite. Então, notei a linha abaixo do nome dele que me deu um nó no estômago. O remetente real, Amelia Blackwood. Sua chefe, a vice-presidente de operações da empresa de consultoria onde Benjamin havia trabalhado pelos últimos 18 meses, subindo na hierarquia corporativa com uma fome que consumia todo o resto, incluindo nosso casamento. A mensagem tinha 12 palavras, cada uma deliberada, criada para ferir. Ele é meu agora, ele está ocupado. Não espere acordada. Li uma vez, depois outra, depois uma terceira vez, na esperança de que a repetição pudesse de alguma forma alterar o significado ou oferecer uma explicação que eu tivesse perdido. Mas as palavras permaneceram as mesmas, ásperas e cruéis na fraca luz azul da minha tela. Ela havia usado no telefone dele para enviar isso. Ela o pegou, encontrou meu contato, digitou a mensagem e clicou em enviar, totalmente ciente do que estava fazendo. Não foi um erro ou um deslize de bêbado. Foi intencional. Era a Amelia Blackwood declarando sua vitória, certificando-se de que eu entendesse que ela havia tomado o que era meu. Sentei-me ali, no escuro do nosso quarto. Aquele que havíamos pintado juntos 3 anos antes, depois de discutir por 2 semanas sobre se a cor era cinza pombo ou névoa prateada. O ventilador de teto que havíamos instalado no verão passado durante uma onda de calor girava preguiçosamente acima de mim. O mesmo ventilador sobre o qual havíamos discutido, porque Benjamin o achava desnecessário e eu insistira que precisávamos dele, girou lentamente acima de mim. As cortinas que havíamos escolhido entre 6 amostras de tecido diferentes espalhadas pela mesa de jantar agora pairavam imóveis no ar imóvel. 7 anos de casamento de repente pareciam estar se desintegrando, comprimindo-se em um único e devastador ponto de fracasso que eu havia sido cega demais ou confiante demais.
para prever. Minha mente começou a percorrer todo o nosso relacionamento, repetindo cada decisão, cada compromisso silencioso, cada momento que nos levara a esse exato colapso. Às 2 horas da manhã, anos antes, Benjamin e eu nos conhecemos em uma conferência de arquitetura em Seattle. Eu tinha 28 anos e trabalhava como consultora de design residencial para uma empresa especializada em práticas de construção sustentável. Ele tinha 30 anos e apresentava um artigo sobre materiais inovadores na construção comercial. Tomamos café depois da apresentação, jantamos naquela mesma noite e tomamos café da manhã na manhã seguinte, porque nenhum de nós queria que a conversa terminasse. Ele era diferente naquela época. Atencioso, ponderado, atencioso em pequenas coisas significativas que me faziam acreditar que estávamos construindo algo duradouro. Casamo-nos 14 meses depois, com vista para os vinhedos do Vale de Napa, sob uma luz solar tão quente que parecia que o próprio universo estava abençoando nossa escolha. Meu pai me acompanhou até o altar em seu melhor terno, segurando meu braço com firmeza, os olhos brilhando de orgulho. 6 meses depois, seu ataque cardíaco repentino o levou antes que eu pudesse me despedir. Benjamin me segurou durante tudo isso. Durante o choque, o funeral, a papelada interminável e aquelas noites sem dormir em que a dor me pressionava como um peso que eu não conseguia levantar. Ele sussurrou promessas sobre enfrentar tudo juntos, sobre sermos uma equipe, não importa o que a vida trouxesse. E eu acreditei em cada palavra, mas em algum momento nos últimos 18 meses, depois que ele aceitou o cargo na empresa de consultoria, onde Amelia Blackwood comandava as promoções e as trajetórias de carreira, tudo começou a mudar. As mudanças foram sutis no início, fáceis de ignorar como estresse de uma nova função exigente. Ele começou a trabalhar mais tarde, deitando-se na cama muito depois de eu adormecer. As viagens de negócios se multiplicaram. Chicago, Boston, Atlanta. Cada uma com Amélia listada no mesmo itinerário. Seu telefone se tornou uma extensão de sua mão, algo que ele guardava com uma vigilância renovada e secreta. Ele inclinava a tela para o lado quando mensagens apareciam, atendia ligações no outro cômodo e adicionava senhas que eu nunca tinha ouvido. Eu dizia a mim mesma que era ambição. Benjamin sempre quis provar seu valor, finalmente ganhar o reconhecimento que achava que merecia. Eu o apoiava. Eu o encorajava a aceitar o cargo, mesmo quando isso significava mais horas, mais estresse e menos de nós. Os sinais estavam lá. Eu só não queria vê-los. O novo perfume que ele começou a usar 3 meses atrás, caro e refinado, um que eu não tinha escolhido. O jeito como ele virava o telefone para longe da vista, um pequeno mas inconfundível gesto de dissimulação. As noites em que ele esquecia de ligar e mandava mensagens horas depois, com desculpas vagas sobre jantares atrasados com clientes ou Wi-Fi de hotel instável. A distância silenciosa crescendo entre nós até nos tornarmos educadamente colegas de quarto, dividindo espaço, contas e um eco vazio do que costumava ser amor. Minhas mãos se moveram antes que meus pensamentos me alcançassem. Abri a conversa e coloquei meus polegares sobre o teclado. Eu poderia ter escrito parágrafos, páginas, despejando cada grama de mágoa, confusão e traição na demonstração dramática que eles provavelmente esperavam. Mas em vez disso, algo mais frio se instalou em mim. Algo preciso, algo calculista. O mesmo foco, a mesma clareza que eu usava ao examinar projetos arquitetônicos em busca de fragilidades estruturais, assumiu o controle. Digitei 7 palavras e adicionei um ponto final. Fique com ele. Terminamos. Apertei enviar antes que a parte mais sensível de mim, a parte que queria negociar, chegar a um acordo, salvar algo dos destroços, pudesse interferir. A mensagem apareceu como entregue instantaneamente e foi lida em segundos. Imaginei-os juntos em algum lugar, talvez no escritório dele ou no apartamento dela, olhando fixamente para a minha resposta e percebendo que eu não iria desempenhar o papel da esposa devastada que eles esperavam. Sem implorar por explicações.
sem ligações desesperadas ou exigências chorosas por respostas. Apenas 7 palavras e um ponto final. Porque nada diz finalidade como uma pontuação adequada quando se está terminando um casamento por mensagem no meio da noite. Coloquei o telefone no criado mudo com a tela baixada e tentei me convencer de que poderia simplesmente me virar e dormir, que eu poderia lidar com aquela bagunça pela manhã, quando estivesse descansada, racional, menos vulnerável. A tentativa falhou miseravelmente. Minha mente se recusou a cooperar, mergulhando em uma repetição exaustiva de todos os sinais de alerta que eu havia ignorado nos últimos 6 meses. 20 minutos se passaram. 20 minutos deitada no escuro, alternando entre a dormência e uma raiva fria e concentrada que não turvou meus pensamentos, mas os aguçou. Comecei até a me perguntar se havia exagerado, se poderia haver alguma explicação que eu ainda não tivesse considerado. Foi quando ouvi o som de um motor de carro na minha garagem. Depois, 2 portas se fechando, uma após a outra. Passos na entrada da casa. 2 vozes ecoando pela silenciosa noite suburbana. A voz de Benjamin tinha aquele tom de ansiedade familiar. O que ele usava ao enfrentar clientes difíceis ou situações que não conseguia superar com seu charme. Mas por baixo da sua, havia outra voz, feminina, calma e carregada de um triunfo inconfundível. Joguei as cobertas para o lado e me levantei, meus movimentos automáticos. Vesti a calça jeans que usara antes, a que estava pendurada na cadeira no canto, e peguei o suéter de cachemir que Benjamin me dera no nosso 6º aniversário. Na época em que gestos como aquele ainda importavam. Na época em que ele ainda fingia se importar com os detalhes que impedem um casamento de se desfazer. Desci as escadas, meus pés descalços em silêncio, sobre o piso de madeira que havíamos reformado juntos 2 anos antes. Passando pelas fotos emolduradas do casamento, que agora pareciam menos celebrações de amor e mais artefatos de uma mentira, cheguei à porta da frente. A entrada em estilo artesanal com painéis de vidro personalizados que havíamos escolhido juntos durante a reforma. Na época em que ainda tomávamos decisões como parceiros. Quando ainda acreditávamos no futuro que estávamos construindo. Foi então que olhei pelo olho mágico e vi exatamente o que descrevi no início. Benjamin parado ali, com uma expressão completamente apavorada. Seu terno caro amarrotado de um jeito que claramente denunciava a atividade física recente, seu cabelo desgrenhado, sua gravata frouxa e torta. E ao lado dele estava Amelia Blackwood, sorrindo com orgulho genuíno, como uma caçadora exibindo sua última caça. Ela não estava envergonhada. Ela não estava se desculpando. Ela estava orgulhosa do que tinha feito. E queria que eu visse. Queria que eu entendesse que ela tinha vencido. Que tinha levado meu marido. Que eu deveria aceitar a derrota em silêncio e desaparecer da história dele sem resistência. Abri a porta com não só uma fresta, mas completamente... E olhei para os 2 parados na minha varanda sob a luz que eu havia deixado acesa antes de dormir. Benjamin começou a falar imediatamente, as palavras saindo em uma torrente frenética de desculpas e explicações. Não era o que eu pensava. Eles estavam trabalhando até tarde em uma proposta de fusão. As coisas tinham se complicado. Foi só uma vez, disse Benjamin. Um erro terrível. Podemos superar isso juntos. Eu te amo. Eu sempre te amei. Isso não significa nada. Amelia não disse nada. Ela simplesmente ficou ali com o mesmo sorriso, me observando com o foco imparcial de um executivo, revisando um relatório trimestral. Procurando por fraquezas, por rachaduras na estrutura. O silêncio dela doeu mais do que qualquer coisa que Benjamin pudesse ter dito. Isso me disse que ela não me via como concorrente, que ela acreditava que já havia vencido, que Benjamin a escolheria porque ela podia lhe oferecer coisas que eu não podia. Ascensão profissional, influência social, o tipo de ambição implacável que espelhava a dele.
Deixei Benjamin terminar toda a sua apresentação, observando-o como se fosse um estranho, um homem que eu já conhecera, mas não reconhecia mais. Então me virei para Amelia e fiz a única pergunta que mudou tudo o que se seguiu. Quantas outras pessoas já existiram? Quantas outras esposas receberam mensagens como a minha? Pela primeira vez, seu sorriso vacilou. Era quase imperceptível. Um lampejo de incerteza de meio segundo. Mas eu o percebi imediatamente. Eu havia passado 7 anos analisando as pessoas em negociações, treinada para identificar os sinais sutis que revelam quando alguém está escondendo falhas estruturais ou omitindo informações cruciais. Amelia estava escondendo algo significativo e aquela breve rachadura em sua fachada imaculada confirmou isso. Benjamin pareceu confuso, olhando de um para o outro, incapaz de decifrar o que eu queria dizer ou por que isso importava. Mas Amelia entendeu perfeitamente. Ela se recuperou rapidamente, recolocando sua máscara profissional no lugar com precisão treinada. Mas o estrago já estava feito. Eu tinha visto o que estava por baixo, e naquele momento, decidi exatamente o que aconteceria em seguida. Entrem, eu disse, afastando-me da porta. Vocês dois. Se vamos ter essa conversa, não vamos fazer isso na minha varanda às 2:30 da manhã para os vizinhos assistirem. Benjamin se moveu primeiro, o alívio inundando sua expressão ao pensar que eu estava disposta a conversar em vez de terminar as coisas ali mesmo. Amelia seguiu com mais cautela, cada passo medido. Como alguém entrando em terreno desconhecido, sem um mapa completo das armadilhas à frente. Conduziu-os pela entrada até a sala de estar, o espaço que Benjamin e eu havíamos projetado juntos, com suas janelas do chão ao teto com vista para o jardim e estantes embutidas contendo nossa biblioteca compartilhada de textos de arquitetura e romances. Móveis que havíamos escolhido nos primeiros anos do nosso casamento, quando cada decisão parecia uma visão compartilhada para o nosso futuro. Sob a luz quente do abajur, o contraste entre eles era quase cinematográfico. Benjamin parecia destruído. A camisa para fora da calça, a gravata frouxa, os olhos arregalados com a percepção de que havia calculado tudo errado. Amelia, em contraste, parecia imaculada, intocada pelo caos. Seu terno cinza escuro estava perfeitamente passado. Apesar da hora, seus saltos batiam com autoridade contra o piso de madeira, sua postura irradiando o tipo de confiança aprimorada por anos de combate corporativo. Benjamin, eu disse calmamente, meu tom calmo e profissional. O mesmo tom que eu usava em reuniões com clientes de alto risco, quando as emoções precisavam ser deixadas de lado para focar na estrutura. Suba para o quarto de hóspedes. Preciso falar com a Amelia em particular. Você já disse o que tinha a dizer. Agora é a vez dela. Ele abriu a boca para protestar, mas um olhar para mim, firme, controlado, absoluto, o congelou. Benjamin nunca fora bom em confrontos diretos. Ele sempre preferira suavizar conflitos, evitar arestas, fingir que as fraturas não existiam. Ele preferia amenizar os problemas e encontrar soluções diplomáticas, em vez de confrontar as questões centrais diretamente. Esse mesmo instinto provavelmente foi o motivo pelo qual Amelia o marcou como um alvo tão fácil desde o início. Ele foi exposto de maneiras que nem percebeu, facilmente influenciado por alguém que sabia como usar a insegurança e a necessidade de aprovação de figuras de autoridade como armas. Subiu as escadas lentamente, cada degrau se arrastando sob o peso do medo, olhando para trás algumas vezes como se esperasse que eu o impedisse, oferecesse misericórdia ou o chamasse de volta antes que o aguardava lá em cima se desenrolasse. Mas não o fiz. Esperei até ouvir a porta do quarto de hóspedes se fechar, e então voltei toda a minha atenção para Amelia Blackwood. Ela havia se deslocado para o centro da sala de estar, de braços cruzados, o mesmo sorriso pairando nos cantos da boca. Embora agora parecesse mais tenso, mais forçado do que o que ela exibira na minha varanda. Ela estava se reequilibrando, reavaliando sua posição, agora que estávamos sozinhos e eu não estava seguindo seu roteiro. Você esperava lágrimas.
Eu disse secamente, ignorando qualquer pretensão de civilidade. Você achou que eu ia desmoronar, gritar, implorar, fazer uma cena para que você pudesse ficar aí calma e sensata, enquanto eu bancava a tua esposa histérica. Isso não vai acontecer. Eu não sei o que você pensa que é isso, respondeu Amelia, sua voz envolvida no tom polido de alguém acostumada a conduzir conversas difíceis com subordinados e rivais. Mas Benjamin e eu somos adultos que fizeram escolhas. O que acontece entre adultos que consentem não é mais da sua conta, especialmente depois que você terminou seu casamento com uma mensagem de texto. Você enviou aquela mensagem do celular dele, eu disse, observando-a atentamente. Você pegou o aparelho dele, encontrou meu nome, digitou aquela mensagem dizendo que ele pertence a você agora e clicou em enviar. Isso não foi Benjamin fazendo uma escolha. Foi você fazendo uma declaração. Então me diga algo diretamente, porque nós dois sabemos que isso não é apenas um caso. Eu me aproximei com os olhos fixos nos dela. Quantas outras já existiram? Quantas outras esposas receberam mensagens como a minha, dos celulares dos maridos, criadas e enviadas por você só para provar que conseguia? O sorriso dela desapareceu. Por um instante, talvez dois, a máscara corporativa se rompeu e uma incerteza genuína brilhou em suas feições. Era a microexpressão que eu esperava. O sinal revelador de alguém escondendo fraturas sob uma fachada polida. 7 anos em negociações com clientes me ensinaram a identificar essas revelações sutis, as traições silenciosas de pessoas desesperadas para esconder suas falhas. Não faço ideia do que você está falando, disse Amélia, mas sua voz não tinha mais a mesma autoridade. Você está chateada e não está pensando com clareza. Talvez seja melhor esperar um pouco antes de fazer acusações absurdas. Acusações absurdas, repeti, quase rindo da coragem dela. Benjamin não é o primeiro homem casado que você já foi atrás, né? O jeito que você mandou aquela mensagem, a confiança que demonstrou ao aparecer aqui, a natureza ensaiada de todo esse ato, é um padrão. Então vou perguntar de novo. E pense bem antes de responder, porque eu já sei mais do que você pensa. Deixei o silêncio se estender, deixando-o ficar tenso entre nós. Quantos homens casados você já mirou na sua empresa? E o seu CEO sabe que o vice-presidente de operações dele vem gerando responsabilidade e escândalo ao seduzir subordinados sob o pretexto de profissionalismo? Observei a cor sumir do rosto dela quando a compreensão finalmente se instalou. Esta conversa não era sobre Benjamin ou nosso casamento, ou alguma rivalidade mesquinha entre duas mulheres por um homem. Era sobre poder, responsabilidade corporativa e padrões de comportamento predatório que poderiam arruinar carreiras e expor falhas sistêmicas em proteger funcionários exatamente desse tipo de má conduta. Você não pode provar nada, disse ela. Embora sua voz tivesse se tornado mais áspera, o verniz corporativo suave começando a se romper e revelar algo mais duro, mais desesperado por baixo. O que quer que você ache que sabe, o que quer que você ache que descobriu, não tem importância. E se você tentar causar problemas, eu tenho recursos que você nem imagina. Advogados que vão te enterrar em honorários até você ir à falência, contatos profissionais que vão garantir que você nunca mais trabalhe nesta cidade. Recursos? Repeti, deixando a palavra pairar no ar entre nós. Sim. Vamos falar sobre recursos. Passei os últimos meses observando Benjamin se distanciar e se tornar reservado. E ao contrário dele, eu investigo quando algo me incomoda. Quando meus instintos me dizem que a integridade estrutural está comprometida, eu cavo antes que o sistema entre em colapso total. Peguei meu celular, o mesmo que havia entregue aquela mensagem cruel menos de 1 hora antes, e abri meu navegador para mostrar a ela o que eu havia descoberto nos 20 minutos entre a resposta e o som do carro deles chegando.
Passei esses 20 minutos depois da sua mensagem fazendo exatamente o que faço de melhor: pesquisar. Uma busca rápida pelo seu nome, combinada com termos como reclamações no local de trabalho e ambiente de trabalho hostil, trouxe alguns resultados fascinantes. Virei a tela para ela para que pudesse ver por si mesma. 3 ex-funcionários da sua empresa anterior registraram queixas formais antes de você convenientemente se mudar para esta. As queixas foram todas resolvidas discretamente, enterradas sob acordos de confidencialidade que protegiam a empresa e permitiam que você se mudasse sem consequências. Mas o padrão está lá, se você souber onde procurar. Registros públicos, autos judiciais lacrados deixando rastros tênues, sussurros em redes profissionais sobre executivos que trocam de empresa repentinamente. Amélia ficou rígida, seu rosto endurecendo enquanto processava as evidências e começava a recalcular sua posição. Essas reclamações eram infundadas, disse ela, mas sua voz carecia de convicção. Funcionários descontentes fazendo acusações infundadas, tentando manchar minha reputação porque eu os exigia muito. 3 reclamações separadas, continuei, ignorando seu protesto fraco. Todas seguindo o mesmo padrão. Todas envolvendo homens casados em posições profissionais vulneráveis. Todas resultando em casamentos destruídos e carreiras arruinadas. Todos, exceto você. Você seguiu em frente. Nova empresa, nova oportunidade, novos alvos que não tinham ideia no que estavam se metendo. Bloqueei meu telefone e o coloquei de volta no bolso. Benjamin não é o primeiro, e se eu deixar você sair daqui esta noite sem consequências, ele não será o último. Você passou anos explorando sua autoridade, manipulando pessoas. E então confiando em estruturas corporativas e acordos de confidencialidade para silenciar qualquer um que pudesse responsabilizá-lo. O que você quer? Ela perguntou finalmente, mais ríspida do que pretendia. A máscara corporativa havia caído completamente, substituída por algo que lembrava preocupação genuína pela primeira vez, desde que ela sorriu na minha varanda, deleitando-se com sua conquista. Quero que você entenda, eu disse baixinho, que enviar aquela mensagem foi a pior decisão que você já tomou. Porque me deu exatamente o que preciso para provar que não foi um caso aleatório ou um envolvimento romântico. Isso é comportamento predatório calculado, repetido ao longo dos anos. E ao contrário de vítimas anteriores que assinaram acordos de confidencialidade e desapareceram silenciosamente, eu não vou a lugar nenhum. Vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Amélia abriu a boca, provavelmente para me ameaçar novamente com advogados, recursos e ruína profissional. Mas naquele momento passos ecoaram na escada. Benjamin apareceu na porta da sala de estar, seu rosto uma mistura de horror e compreensão crescente, percebendo que aquela situação era muito mais complicada do que ele jamais imaginara. Evelyn, disse ele, meu nome carregando o peso de uma pergunta. Ou talvez de um apelo. Do que ela está falando? De reclamações anteriores? Pensei que fosse só sobre nós. Sobre o que aconteceu entre Amélia e eu. Olhei para meu marido, o homem com quem passei 7 anos construindo uma vida, e senti apenas uma pena distante por quão completamente ele havia sido manipulado. Você se achou especial, eu disse, meu tom comedido, não indelicado. Você achou que esse era um romance grandioso e único, pelo qual valia a pena arriscar tudo. Mas você nunca foi especial, Benjamin. Você era conveniente. Mais um homem casado em uma posição profissional vulnerável, desesperado por validação de alguém que exercia poder sobre sua carreira. Ela viu exatamente o que você precisava e te deu, e você nunca questionou o porquê, ou percebeu que estava seguindo um roteiro que ela já havia encenado inúmeras vezes. Benjamin congelou na porta, seu rosto oscilando entre confusão, horror e algo desconfortavelmente próximo à traição. Como se eu o tivesse prejudicado ao descobrir o caso, em vez de ele ao cometê-lo. Amélia ficou rígida.
sua compostura corporativa visivelmente se rompendo enquanto processava as revelações sobre seu padrão em várias empresas. Contratei um investigador particular há 6 semanas, eu disse, dirigindo-me a Amelia, mas mantendo Benjamin na minha visão periférica. O nome dele é Marcus Webb, um ex-agente do FBI especializado em má conduta corporativa antes de abrir o capital. Quando suspeitei pela primeira vez, eu poderia ter confrontado Benjamin diretamente, exigido respostas e recebido uma série de mentiras cuidadosamente construídas. Em vez disso, fiz o que sempre faço quando a integridade estrutural é comprometida. Coletei dados, analisei padrões, criei um arquivo de caso abrangente. O rosto de Amelia ficou pálido, uma palidez nascida de medo genuíno, e não de mero constrangimento. Você está me investigando há 6 semanas? Sua voz soou mais aguda do que o normal, tensa pela incredulidade. Isso é invasão de privacidade. Isso é perseguição. Eu poderia mandar prendê-la por assédio. Na verdade, você não poderia, respondi calmamente. Marcus opera inteiramente dentro da lei. Ele documenta atividades em espaços públicos, analisa registros disponíveis publicamente e contata pessoas que contam suas experiências voluntariamente. Nada do que ele fez foi assédio ou invasão de privacidade. Mas você já sabe disso, não é? Você provavelmente lidou com investigadores particulares na época em que essas reclamações estavam sendo registradas na sua empresa anterior. Peguei meu celular, o mesmo aparelho que havia desencadeado esse confronto com sua mensagem cruel às 2 da manhã, e abri a pasta segura para onde Marcus vinha enviando relatórios nas últimas semanas. 6 semanas antes, eu estava sentada à mesa da cozinha conciliando nossas faturas de cartão de crédito. Benjamin sempre foi um tanto descuidado com recibos e documentação, então eu normalmente cuidava das nossas finanças mensais. Naquela noite, notei cobranças que não correspondiam às histórias que Benjamin vinha me contando sobre suas atividades comerciais. Percorri a pasta, passando por fotos e relatórios com carimbo de data e hora, até encontrar as transações exatas que inicialmente levantaram minhas suspeitas. Um jantar no Marcelo's, o sofisticado restaurante italiano no centro da cidade, numa terça-feira à noite, quando Benjamin alegou estar trabalhando até tarde em uma apresentação de equipe. Uma suíte de hotel em Chicago durante uma viagem que ele insistiu ser uma apresentação para um cliente individual. Cobranças em bares e restaurantes boutique dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Tudo em noites em que ele disse estar preso em reuniões tediosas ou atolado em prazos. Benjamin emitiu um som entre um gemido e um protesto, mas eu o ignorei. Eu poderia tê-lo confrontado sobre essas discrepâncias, mas arquitetos aprendem cedo. Quando você suspeita de problemas fundamentais, não se concentra nas rachaduras superficiais. Você investiga a estrutura subjacente. Então pesquisei investigadores particulares especializados em má conduta corporativa e pessoal. O nome de Marcus Webb apareceu repetidamente, recomendado por sua discrição e meticulosidade. Virei o celular para Amelia, exibindo a primeira fotografia da coleção de Marcus. Ela havia sido tirada 4 semanas antes, do lado de fora do Marcelo's, mostrando Benjamin e Amélia saindo juntos do restaurante. A mão dele pousada intimamente na parte inferior das costas dela, o rosto dela inclinado em sua direção, a expressão transmitindo muito mais do que coleguismo profissional. O registro de data e hora marcava 20 horas e 47 minutos, os dados de geolocalização incorporados nos metadados. Marcus documentou tudo. Eu disse baixinho. Todos os jantares, todas as viagens de negócios que não eram de negócios. Todas as noites, Benjamin dizia que trabalharia até tarde, mas em vez disso ia ao seu prédio e só saía de manhã. Todas fotografadas, todas com registro de data e hora, todas com geolocalização. Evidências sólidas o suficiente para processos de divórcio ou investigações corporativas. Rolei imagem após imagem, Benjamin e Amelia em um café ao ar livre compartilhando sobremesa com a facilidade de uma intimidade de longa data.
Benjamin e Amélia entrando em um hotel em Chicago durante a viagem que ele alegava ter sido orçada em um centro de convenções. Benjamin e Amélia na garagem do apartamento dela às 21 horas, flagrados em meio toque com os olhos fechados na expectativa de um beijo. Mas as fotos contam apenas parte da história. Continuei fechando a pasta e abrindo outro arquivo com documentos de texto e depoimentos gravados. Marcos é meticuloso. Depois de estabelecer o padrão entre você e Benjamin, ele investigou seu histórico profissional. E foi aí que a coisa ficou realmente interessante. O rosto de Amélia recuperou um pouco da compostura, embora permanecesse pálido, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. O que quer que você ache que encontrou no meu histórico profissional está protegido por acordos e acordos de confidencialidade. Esses registros são lacrados. Você não tem direito de acessá-los, disse ela. Registros lacrados ainda deixam rastros, respondi. Documentos judiciais mostram que casos foram iniciados, mesmo que os detalhes sejam protegidos. Redes profissionais cochicham sobre executivos que se mudam repentinamente. Ex-colegas podem compartilhar padrões gerais, mesmo que detalhes sejam confidenciais. Marcos passou 3 semanas rastreando mulheres da sua empresa anterior que registraram as queixas trabalhistas que mencionei. Ele as contatou cuidadosamente, explicou que poderia haver outra vítima seguindo o mesmo padrão e perguntou se elas compartilhariam suas experiências. 3 delas concordaram. Observei a expressão de Amélia mudar de raiva defensiva para pânico genuíno, à medida que a compreensão das evidências contra ela começava a se fazer sentir. Declarações detalhadas sobre suas experiências, delineando o padrão inconfundível de como você opera. Benjamin finalmente encontrou a voz, embora ela tremesse de incerteza. Evelyn, do que você está falando? De que mulheres? De que padrão? Pensei que fosse sobre nós. Sobre um erro que cometi. Não alguma teoria da conspiração envolvendo o passado de Amelia. Virei-me para encarar meu marido diretamente pela primeira vez, desde que ele aparecera na porta. O padrão é notavelmente consistente, Benjamin. Amelia identifica homens casados em posições profissionais vulneráveis, ambiciosos, mas inseguros quanto à sua trajetória profissional, desesperados por validação de figuras de autoridade. Ela oferece essa validação sob o disfarce de mentoria profissional, que gradualmente se transforma em atenção pessoal. Ela aproveita sua posição para criar oportunidades de intimidade, sempre com cuidado, sempre com negação plausível. E quando o relacionamento ameaça adiar a exposição ou chega ao seu fim natural, ela segue em frente. Os casamentos desmoronam, as carreiras dos homens frequentemente sofrem, e Amelia se muda para uma nova empresa com recomendações brilhantes, reiniciando o ciclo com novos alvos. Abri uma das declarações escritas de Marcos. Esta veio de uma mulher chamada Jennifer, que registrou uma queixa há 5 anos na empresa anterior de Amelia. Seu marido havia trabalhado para a Amelia na divisão de marketing. Amelia o perseguiu por mais de 8 meses usando as mesmas táticas que usava com Benjamin. Sessões de trabalho noturnas, acomodações de hotel coincidentes em viagens de negócios, elogios profissionais e progressão na carreira atreladas à lealdade pessoal. Quando a da esposa descobriu o caso e o marido tentou terminá-lo, Amelia tornou a vida profissional dele intolerável até que ele pediu demissão. O casamento se dissolveu. Sua carreira nunca se recuperou. Enquanto Amélia foi promovida 3 meses depois, antes de se mudar discretamente para uma nova empresa, quando a esposa ameaçou abrir o capital, Benjamin ficou rígido, seu rosto uma mistura de descrença e compreensão crescente. Ele não era especial. Era um personagem de um roteiro encenado inúmeras vezes. Amélia, no entanto, havia mudado de tática. O medo havia desaparecido, substituído por uma compostura fria e calculista. Mesmo que tudo isso fosse verdade, disse ela, sua voz recuperando-a para a autoridade controlada. Você não pode provar que eu fiz algo ilegal. Casos no trabalho acontecem. As pessoas fazem escolhas pessoais ruins. Isso não constitui comportamento predatório ou má conduta corporativa.
E se você tentar expor isso, tenho advogados que vão te destruir, recursos que você nem imagina. Vou te enterrar em litígio até que não reste nada. Recursos, repeti, deixando a palavra pairar entre nós. Você continua exibindo seus recursos como se eles a protegessem das consequências. Mas aqui está o que você está perdendo, Amélia. Não estou interessado em processos. Não estou aqui para construir um caso criminal. O que estou lhe oferecendo é uma escolha. Coloquei meu celular na mesa de centro entre nós, a tela ainda exibindo a declaração de Jennifer, documentando meticulosamente como Amélia havia arruinado seu casamento e a carreira do marido. Você tem duas opções. A primeira, pedir demissão imediatamente. Amanhã de manhã, apresente sua demissão ao seu CEO, alegando motivos pessoais, obrigações familiares, o que quer que lhe permita sair com elegância. Você não era especial. Era previsível. Apenas mais um homem seguindo o roteiro que ela havia escrito inúmeras vezes antes. Cada suspiro de alívio que você sentia, cada vislumbre de esperança de que aquilo era diferente, era fabricado, Benjamin. E você acreditou de corpo e alma. Ele engoliu em seco, seus olhos se desviando dos meus, como se olhar para outro lugar pudesse apagar a verdade que eu havia exposto. Evelyn, eu nunca imaginei... Sua voz sumiu, palavras inúteis que não poderiam desfazer meses de traição ou a investigação meticulosa que eu havia conduzido. Aproximei-me, fechando o espaço entre nós sem tocá-lo. Você entende agora? Nunca foi sobre amor, foi sobre poder. Controle. Os mesmos padrões, as mesmas manipulações repetidas vezes. E você não viu porque queria acreditar que era especial. Você não era. Você era conveniente. As mãos de Benjamin se fecharam ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos. Ele queria protestar, argumentar, mas as evidências, as fotografias, as declarações, a cronologia meticulosamente documentada, pairavam sobre a sala como um veredito irrecorrível. Preciso que você entenda, eu disse suavemente, deixando as palavras cortantes com precisão, que minha intenção nunca foi destruí-lo. Mas não posso ignorar o que aconteceu. Não posso fingir que você não foi cúmplice disso, mesmo que não tenha percebido o padrão até agora. Amélia usou você. E se eu tivesse deixado isso passar, ela teria usado outra pessoa em seguida. Essa é a diferença entre você e eu. Eu ajo quando vejo um comprometimento estrutural, não depois que ele desmorona. Benjamin finalmente encontrou meu olhar, os olhos nublados por uma mistura de vergonha, medo e algo que quase parecia gratidão. Pela verdade, por mais dolorosa que fosse. Evelyn, eu não sei o que dizer. Ele sussurrou com a voz embargada. Você não precisa dizer nada, respondi. Apenas entenda. Entenda o que aconteceu. Entenda do que ela é capaz. E entenda por que pela primeira vez alguém não está indo embora em silêncio. É tudo o que você precisa saber. A casa caiu em silêncio novamente. A partida de Amélia deixara um espaço vazio e tenso, um vácuo de consequências no cômodo. Benjamin desabou ligeiramente, como se o peso de sua ingenuidade e traição finalmente o tivesse derrubado de volta à realidade. Peguei meu celular, coloquei-o de volta no bolso e deixei o silêncio pairar. Este não era o fim, era um acerto de contas. Eu preciso te contar uma coisa, eu disse com a voz tensa, rouca de exaustão. É tudo. Amélia, Benjamin. O caso, a investigação. O arquivo que Marcos compilou. Está tudo aí, nas minhas mãos. Tudo. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Eu podia ouvir Catherine se sentando, mexendo no telefone. Espere. O quê? Devagar. Comece do começo. Quem fez o quê? Soltei um suspiro que eu não tinha percebido que estava aprendendo. Amélia. Ela faz isso há anos, mirando em homens casados em momentos vulneráveis de suas carreiras, manipulando-os, usando sua posição para fazê-los se sentirem especiais e em seguida descartando-os quando lhe convém. Benjamin. Ele caiu nessa.
Eu fiz Marcos investigá-la por 6 semanas. Temos tudo. Fotos, registros, depoimentos de mulheres de suas empresas anteriores. Eu a confrontei ontem à noite. Dei a ela uma escolha. Pedir demissão discretamente ou liberar tudo. Ela foi embora. Catherine ficou em silêncio novamente, mas desta vez eu pude ouvir sua respiração ofegante. Evelyn. Meu Deus. Você está bem? Eu ri, vazia e amarga. Eu nem sei mais o que bem significa. Meu casamento acabou. Benjamin está... Ele está destruído de maneiras que eu acho que ele ainda não entende completamente. Eu estou sentada aqui, observando o nascer do sol, tentando descobrir como recomeçar, como processar os últimos 7 anos e a traição que eu nem compreendi completamente até ontem à noite. A voz de Catherine suavizou. Você não está sozinha. Não foi você quem manipulou ninguém. Você fez a coisa certa, Evelyn. Você a expôs. Você está se protegendo. E a qualquer outra pessoa que ela pudesse ter machucado. Isso exige coragem e clareza. Eu nem sei o que dizer, exceto que estou aqui. Ajudarei com qualquer coisa que você precisar. Engoli em seco, tentando manter a voz firme. Obrigada. Eu acho que eu só precisava dizer isso em voz alta. Para alguém que me conhece, que me entende. Preciso descobrir os próximos passos, mas, pelo menos pela primeira vez, não me sinto sozinha nisso. Isso importa. A voz de Catherine estava firme agora, tranquilizadora. Você não está sozinha, Evelyn. E uma coisa é clara, você fez exatamente o que deveria ter feito. O resto, lidamos com isso juntos. Larguei o telefone, deixando o calor da xícara de café penetrar em minhas mãos e olhei para o jardim novamente. O novo dia estava começando, brilhante e intacto. Pela primeira vez em horas, permiti-me ter uma fração de esperança de que, mesmo depois de tudo, eu conseguiria retomar algum controle sobre minha vida. Mas a traição de alguém em quem você confiava implicitamente, alguém que você pensava que sempre te apoiaria, é um tipo completamente diferente. A dor da mentira de Benjamin era bastante crua, mas as palavras de Catherine cortavam por um caminho diferente. Um enfraquecimento silencioso e insidioso que me fez questionar não apenas meu julgamento, mas os próprios fundamentos dos relacionamentos em que eu confiava. Servi uma segunda xícara de café, olhando pela janela para o jardim. As rosas que havíamos plantado na primavera passada estavam começando a florescer, indiferentes ao caos que se desenrolava dentro de casa. A vida, ao que parecia, continuava mesmo quando as pessoas com quem você mais contava não conseguiam. Tentei me conter contra os pensamentos em espiral. Benjamin havia feito sua escolha. Amelia o havia manipulado. E agora eu tinha que retomar o controle sobre minha vida, sobre minha história. Lembrei a mim mesma que minhas decisões precisavam ser baseadas no que era certo para mim, não na culpa ou nas expectativas que outros tentavam colocar em meus ombros. Peguei meu celular novamente, rolando até a pasta que Marcos havia compilado. As evidências estavam completas. Era metódico, detalhado, inegável. A partida de Amélia na noite anterior tinha sido o primeiro passo tangível para restaurar algum senso de ordem. Mas agora eu tinha que pensar nas consequências, os processos judiciais, as ramificações profissionais e, mais importante, minha própria sobrevivência emocional. Abri um caderno e comecei a esboçar um plano. Passos para o divórcio, garantir as finanças e proteger minha reputação profissional. Uma seção para limites pessoais, para como lidar com as interações com Benjamin e aqueles que poderiam tentar manipular a situação. E no final da página, uma única linha em negrito. Isto é sobre mim agora. As expectativas de mais ninguém. A validação de mais ninguém. Minha vida, minhas regras, a traição, a raiva, o isolamento. Tudo ainda estava lá, fervilhando sob a superfície. Mas pela primeira vez desde a mensagem das 2h da manhã, senti um vislumbre de algo que eu ainda não havia me permitido sentir.
autonomia. Eu não estava mais à mercê das escolhas de Benjamin, da manipulação de Amelia ou mesmo das projeções de Catherine. Eu tinha o poder de agir, de decidir, de retomar a narrativa da minha vida. E era por aí que eu começaria. Não com vingança, não com raiva, mas com clareza, com controle. Com a determinação inabalável de garantir que, não importasse o que acontecesse em seguida, eu não seria definida pelas traições deles, mas pela força que encontrei em reagir a elas. Osaá, uma presença silenciosa lá em cima, um lembrete constante de tudo o que tinha dado errado. Mantive minhas rotinas precisas e deliberadas, como se o ato de manter tudo organizado profissionalmente pudesse de alguma forma compensar o caos em casa. Mas por baixo da aparência calma, minha mente fervilhava de planejamento, estratégias e catalogação dos próximos passos. Marquei uma reunião com Marcos logo cedo, na segunda-feira de manhã. Ele tinha sido inestimável, uma mão firme me guiando pelo labirinto de evidências, declarações e possíveis resultados. Revisamos os arquivos compilados novamente, garantindo que cada e-mail, mensagem de texto e relato escrito estivesse organizado, datado e corroborado. O objetivo não era apenas me proteger, era impedir que Amélia continuasse com esse padrão destrutivo. O telefonema de Claire havia mudado alguma coisa. Ela representava uma rede de mulheres que haviam sido silenciadas por anos, cada uma carregando a mesma mistura de vergonha, raiva e medo. Não se tratava mais apenas de mim ou de Benjamin. Eu tinha aliados, pessoas dispostas a quebrar o silêncio se isso significasse deter a Amelia. Pela primeira vez, o peso do isolamento que me pressionava desde aquela mensagem às 2h da manhã começou a se dissipar, substituído por uma determinação focada. Em casa, esbocei um esboço do processo de divórcio, separando as finanças, a estratégia jurídica e os protocolos de comunicação. Benjamin havia feito suas escolhas. Minha tarefa agora era desembaraçar as repercussões pessoais e profissionais da maneira mais eficiente e limpa possível. Eu não permitiria que seus erros ou sua manipulação ditassem minha vida por mais tempo. Naquela noite, voltei ao jardim, sentando-me no banco onde Benjamin e eu havíamos plantado as rosas. As pétalas estavam se abrindo, vibrantes e resilientes, indiferentes às falhas humanas. Deixei o simbolismo penetrar. A vida continuaria. As pessoas falhariam, trairiam, manipulariam, mas eu poderia escolher como reagiria. Eu poderia retomar o controle não apenas para mim, mas para aqueles que haviam sido silenciados por muito tempo. E nessa clareza percebi algo crucial. Eu não estava apenas terminando um casamento, ou mesmo impedindo novas manipulações. Eu estava recuperando o poder. Não como vítima, não como alguém reagindo a uma traição, mas como alguém que tomava medidas decisivas para proteger a si mesma e aos outros. Amélia havia confiado no silêncio e no medo para agir. Eu desmantelaria ambos. Os dias que viriam seriam assustadores. Eu sabia que Benjamin resistiria, amigos e colegas poderiam tomar partido e o custo emocional seria imenso. Mas pela primeira vez desde aquela mensagem devastadora, senti uma sensação de autonomia, uma chama silenciosa, mas constante de determinação. Eu tinha um plano. Eu tinha aliados. E eu tinha a certeza de que o silêncio não era mais uma opção. Você fez as escolhas. Você me traiu? Você mentiu? Você deixou que ela te manipulasse. E você se deixou manipular a mim, fingindo que isso foi um lapso momentâneo em vez do ápice de padrões repetidos. Nada disso muda só porque você agora entende isso em retrospectiva. Ele se encolheu como se minhas palavras o atingissem fisicamente. Eu sinto muito, Evelyn. Ele sussurrou. Eu pensei que se eu te mostrasse que poderia ser melhor, você poderia... Pare! Eu disse bruscamente. Não há mais nada para mostrar. Não há nada para consertar. Você é responsável pelas consequências de suas próprias ações.
E eu sou responsável pelas minhas. Isso significa seguir em frente sem você na minha vida. Ele abriu a boca novamente, como se outro apelo estivesse se formando, mas eu me virei e passei por ele sem olhar para trás. Meus passos eram deliberados, cada um reforçando o limite que ele já havia quebrado. No andar de cima, fechei a porta do quarto atrás de mim, o clique da fechadura pontuando o fim de suas tentativas desesperadas. Pelo resto da semana, ele permaneceu no quarto de hóspedes, evitando confrontos, mas deixando pequenos vestígios de sua presença. Uma caneca na pia, uma pilha de roupa para lavar no banheiro, o ocasional arrastar abafado de chinelos no piso de madeira. Não respondi a mais nenhum bilhete ou mensagem, não atendi suas ligações e me recusei a participar de qualquer conversa que pudesse ser interpretada como negociação. Em vez disso, concentrei-me no trabalho que parecia estável, tangível e sob meu controle. Encontrei-me com Claire e as outras mulheres que se apresentaram, catalogando suas experiências, certificando-me de que cada relato fosse documentado e fundamentado. O processo foi meticuloso, mas cada história acrescentava peso ao caso contra Amelia, uma tapeçaria de evidências que aguardava alguém disposto a falar. Na sexta-feira, eu havia mapeado os próximos passos. O advogado foi informado, os jornalistas foram escalados e Marcos confirmou que os processos poderiam prosseguir sem me expor a riscos indevidos. Amelia não poderia mais se aproveitar dos vulneráveis sob o manto do sigilo. E, finalmente, me permitiu um momento de silêncio no jardim. As rosas estavam em plena floração, brilhantes contra o sol do fim do verão, e deixei a fragrância encher meus pulmões. Respirei fundo, saboreando a clareza que acompanhava a determinação. Eu não estava mais presa à manipulação de Benjamin. Não era mais uma participante passiva dos padrões predatórios de Amélia. Pela primeira vez desde a noite da mensagem, senti algo além do distanciamento oco e entorpecente. Um senso de direção, de propósito. Eu estava recuperando não apenas minha vida, mas minha autonomia. E isso, mais do que tudo, parecia o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade. Minha mãe faleceu. Evelyn, querida, eu ouvi sobre tudo, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Só quero que saiba que estou aqui para você. Você não precisa passar por isso sozinha. Pisquei para conter a repentina ardência das lágrimas, grata pela presença constante de alguém que sempre me amou incondicionalmente. Obrigada, mãe, eu disse baixinho. Tem sido muita coisa. Benjamin, ele está indo embora, mas não é simples. Nada sobre isso jamais parecerá simples, querida, respondeu ela. Mas você fez a coisa certa. Você está se protegendo e não vai deixar alguém como Amelia Blackwood machucar mais ninguém. Suas palavras, embora suaves, carregavam um peso de certeza que me acalmou. Percebi que, embora Benjamin tivesse escolhido a traição e minha irmã tivesse escolhido o interesse próprio em vez da lealdade, o apoio da minha mãe me lembrava que eu ainda tinha pessoas que realmente me apoiavam. Pessoas que estavam do meu lado, não por causa do meu sucesso, mas por quem eu sou. Passei o resto da noite organizando meus pensamentos e documentos. Quando fui para a cama, já havia rascunhado e-mails para Marcos e meu advogado, detalhando a comunicação contínua de Benjamin com Amelia, incluindo capturas de tela e contexto. Também fiz uma lista mental das medidas que precisava tomar durante o fim de semana. Garantir a remoção completa de Benjamin de casa, finalizar os documentos para o divórcio e me preparar para a ação formal contra a Amelia. Ações que garantiriam a responsabilização e evitariam novas vítimas. Quando finalmente me deitei, a exaustão me pressionava como um peso físico. Mas por baixo desse cansaço, havia uma sensação silenciosa e constante de clareza. Eu havia recuperado o controle sobre minha vida, sobre minhas escolhas. As traições ao meu redor não poderiam apagar a autonomia que eu tinha. Eu não seria passiva. Não seria silenciada.
e pela primeira vez em dias me permiti acreditar que o caos da semana anterior poderia eventualmente dar lugar a algo mais forte. Uma vida reconstruída com base na honestidade, na justiça e em limites que eu me recusava a deixar que alguém cruzasse novamente. Jazia em ruínas irregulares e brilhantes pelo chão. O som de cristal quebrando ecoava pela casa vazia. Uma percussão caótica que combinava com a turbulência em meu peito. Cada estilhaço parecia uma libertação. Um rompimento simbólico das ilusões que Benjamin havia construído, da confiança que havia sido roubada, da vida que eu pensava ter. Caí de joelhos em meio aos cacos, deixando o peso da raiva, da dor e da traição me envolver. Não houve um momento triunfante de vitória, apenas o reconhecimento cru e sem filtros da perda e o reconhecimento da minha própria força. Eu poderia ter permanecido paralisada em choque, mas em vez disso, escolhi o movimento, a destruição e a retomada visceral do meu espaço. Quando me levantei novamente, o quarto estava repleto de lembretes brilhantes do que havia sido e do que eu não toleraria mais. A casa era fisicamente a mesma, mas emocionalmente havia sido purificada. Eu sabia que haveria mais trabalho a fazer. Pedidos de divórcio, ações judiciais contra a Amelia, a recuperação da estabilidade financeira. Mas naquele momento senti uma pequena, mas inegável sensação de controle retornando. Limpei o que pude, deixando os cacos maiores como uma lembrança gritante do que havia sido quebrado, e me servi de uma taça de vinho das garrafas restantes fechadas. Sentada na bancada da cozinha, ergui a taça. Não em memória da vida que Benjamin havia traído, mas em reconhecimento à minha própria resiliência, à minha clareza e à minha recusa em ser silenciada ou diminuída. Pela primeira vez desde aquela mensagem às 2h da manhã, senti uma determinação silenciosa e resoluta. O passado não podia mais me tocar. Eu havia sobrevivido à traição, à exposição e à manipulação. Agora era a minha vez de agir, reconstruir e garantir que ninguém como Amélia pudesse continuar a explorar os outros sem controle. O cristal estilhaçado brilhava à luz do sol que entrava pelas janelas da cozinha, um testemunho confuso e belo de finais que abrem caminho para novos começos. E isso desencadeou algo nelas. Uma delas vinha debatendo se deveria falar abertamente há meses, sem saber se alguém acreditaria nela ou se denunciar teria alguma importância. A outra tinha acabado de chegar a um ponto crítico, percebendo que não aguentava mais as sutis manipulações e ameaças. Ver que Amélia havia renunciado e que seu comportamento estava finalmente sendo examinado, deu-lhes coragem. Senti uma estranha mistura de vingança e responsabilidade. Cada ação que tomei, cada documento que preservei, cada conversa que iniciei, contribuíram para criar um caminho para que essas mulheres finalmente se apresentassem. Não se tratava mais apenas do meu casamento, ou da traição de Benjamin, ou da queda imediata de Amelia. Tratava-se de encerrar um padrão de longa data e, talvez, prevenir danos futuros. Marcos continuou delineando os próximos passos. Depoimentos precisariam ser coletados formalmente, evidências corroborativas revisadas e uma estratégia legal preparada caso Amélia tentasse qualquer retaliação. Elas querem permanecer anônimas por enquanto, disse ele. Mas eles estão dispostos a fornecer tudo o que precisamos para fortalecer o caso contra ela. Assenti, mesmo que ele não pudesse me ver. Minha mente já estava avançando, imaginando depoimentos, reuniões e declarações. Meu cansaço da semana anterior parecia presente, mas secundário à onda de foco e propósito que me percorria. Percebi que era isso que significava recuperar o poder após uma traição. Não em um sentido pequeno e pessoal, mas em uma escala que pudesse remodelar as consequências, impedir a exploração e exigir responsabilização. Quando desliguei o telefone, eu já havia esboçado um plano mental para os próximos dias, coordenar com Marcos, organizar a documentação
e me preparar para as inevitáveis complexidades emocionais e logísticas que viriam. Mas pela primeira vez desde o início da semana, também senti algo mais leve. Uma sensação de movimento para ter à frente que não era apenas reacionária, mas intencional. O caminho a seguir seria difícil, mas era meu. E em algum lugar lá no fundo, entendi que a renúncia de Amelia, seu último e-mail de culpa e a coragem dessas outras mulheres estavam todos interligados. A corrente de silêncio que permitiu que seu padrão persistisse por anos estava finalmente se quebrando, e eu estava no centro dessa fratura inabalável e resoluta. Versão de mim mesma que acreditava em permanência e confiança, e as maneiras pelas quais fui forçada a confrontar a realidade de forma tão crua. Catherine ouviu em silêncio, ocasionalmente interferindo com palavras de empatia, nunca de julgamento. Pela primeira vez, nossa conversa pareceu o tipo de apoio que eu sempre desejei. Incondicional, honesto e restaurador. Quando desligamos, senti uma sensação de clareza que não experimentava desde que a traição de Benjamin veio à tona. Minha dor ainda estava presente, mas agora acompanhada de determinação. Eu agi de forma decisiva, me protegi e garanti que outros não fossem vítimas dos mesmos padrões de manipulação. E talvez o mais inesperado, reconectei-me com minha irmã de uma forma que parecia real e sustentadora, em vez de competitiva ou tensa. Nos dias seguintes, concentrei-me em organizar os depoimentos de Jéssica e Sara. Cada declaração reforçava o padrão que já havíamos começado a documentar. As manipulações de Amélia eram metódicas, sua exploração intencional e sua responsabilização completamente ausente. Marcos ajudou a formatar tudo para envio, garantindo que os arquivos estivessem seguros, duplicados e prontos caso algum processo legal ou corporativo os exigisse. Mesmo enquanto fazia esse trabalho, permiti-me pequenos momentos de recuperação pessoal. Caminhei pelos cômodos da casa, percebendo pela primeira vez os espaços que agora controlava totalmente, onde o passado não podia mais ditar meu presente. Limpei, organizei, reorganizei, transformando a dor em ação, o caos em ordem. Cada documento arquivado, cada fragmento de cristal varrido, parecia um passo tangível para longe da traição e em direção à autonomia. E embora o peso emocional das escolhas de Benjamin, dos padrões de Amelia e dos danos causados a outros nunca desaparecesse completamente, entendi que havia criado algo duradouro. Responsabilidade, verdade e um limite claro em torno da vida que eu não permitiria que fosse sequestrada novamente. Eu podia lamentar, podia me enfurecer, podia chorar, mas também podia agir com precisão, proteger os vulneráveis e começar a construir uma vida definida não pela traição, mas pela integridade e propósito. A fratura que antes ameaçava desestabilizar tudo havia se tornado um caminho a seguir. Não apenas para mim, mas para outros que sofreram em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma confiança silenciosa e firme de que não seria desviada por engano, manipulação ou medo novamente. Versão de mim mesma que confiava em permanência e promessas. Nós duas choramos durante a conversa, depois rimos do quão absurdas devemos ter soado. Duas mulheres adultas soluçando ao telefone sobre sentimentos que deveríamos ter abordado anos atrás. Ao final da ligação, algo parecia ter se consertado entre nós. Uma fissura que vinha se alargando há mais tempo do que qualquer uma de nós queria admitir. Catherine ainda era minha irmã, ainda alguém que eu amava, apesar de seu lapso momentâneo de julgamento. E construir aquele vínculo parecia resgatar algo precioso das ruínas de tudo o mais que havia desmoronado. 3 semanas após a demissão de Amelia, Marcos ligou novamente com uma atualização diferente. A indústria está falando, disse ele em voz baixa, mas insistente. Os recrutadores estão perguntando por que ela saiu tão abruptamente. Seu nome está circulando pelos círculos profissionais, acompanhado de perguntas sobre se a explicação da saúde familiar era legítima. As pessoas estavam notando o padrão de sua mudança de empresa a cada poucos anos, sempre com saídas repentinas.
O mundo da consultoria, eu estava aprendendo, dependia muito de reputação e conexões. As informações circulavam por redes informais, sussurradas em conferências, sondadas durante verificações de referências. A imagem profissional cuidadosamente elaborada de Amélia estava começando a se fragmentar à medida que mais pessoas questionavam a versão oficial. Então, recebi uma ligação de um jornalista, David Morrison, especializado em má conduta corporativa e responsabilização no local de trabalho. Tenho ouvido algumas histórias interessantes sobre Amélia Blackwood, disse ele comedido, mas claramente intrigado. Múltiplas fontes associaram seu nome a evidências de padrões de comportamento inadequado que abrangem vários anos. Estou trabalhando em um artigo sobre dinâmicas de poder em ambientes profissionais e como as estruturas corporativas podem proteger o comportamento predatório. Você estaria disposto a compartilhar o que sabe? Eu disse a ele que precisava de um tempo para pensar, que não estava pronto para tornar isso público. Mas depois de desligar, percebi que minha resposta particular à crueldade de Amélia estava evoluindo para algo maior. Algo que poderia efetuar uma mudança real além de responsabilizar uma única pessoa. Passei 3 dias ponderando o pedido de David Morrison antes de retornar à ligação. Durante esse tempo, lutei com questões sobre privacidade, se a exposição pública servia mais do que minha própria justificativa. E se eu tinha o direito de revelar as histórias dos outros, mesmo com a permissão deles. No fim das contas, voltei a uma única verdade inegável. Meu silêncio blindava a capacidade de Amélia de prejudicar os outros. Cada dia que eu ficava em silêncio era mais um dia em que ela podia reconstruir sua carreira em outro lugar, explorando pessoas que desconheciam seu passado. Eu vou conversar, disse a David quando retornei a ligação. Mas não se trata de vingança. Trata-se de criar um registro documentado para evitar que esse padrão continue sem controle. Marcos marcou o encontro em um café neutro no distrito comercial do centro da cidade. Movimentado o suficiente para ruído de fundo. Silencioso o suficiente para uma conversa. David chegou no horário, bolsa de couro na mão, vestido com o profissionalismo que caracterizava alguém sério em seu trabalho. Depois de pedir permissão, ele colocou um pequeno gravador sobre a mesa, pegou um bloco de notas e uma caneta e se acomodou com a presença paciente e atenciosa de alguém que havia conduzido centenas de entrevistas e sabia como fazer as pessoas se sentirem seguras ao compartilhar histórias difíceis. Contei tudo a ele, desde a mensagem das 2 horas da manhã até toda a cadeia de eventos que se seguiu. O confronto na minha porta com Benjamin e Amélia. A pesquisa que fiz nos 20 minutos após minha resposta. A descoberta de reclamações registradas na empresa anterior dela. A decisão de contratar Marcos e documentar sistematicamente o padrão em vez de confrontar Benjamin diretamente. E a descoberta de que várias mulheres sofreram ataques e manipulações idênticos, todas seguindo o mesmo roteiro. Forneci a Dave nomes, datas e toda a documentação que Marcos havia reunido. Mostrei a ele fotos de Benjamin e Amélia juntos, evidências com data e hora do relacionamento deles, depoimentos de mulheres da empresa anterior dela, descrevendo como ela havia destruído casamentos e sabotado a carreira dos maridos antes de partir para a próxima oportunidade. Expliquei os acordos de confidencialidade que haviam soterrado denúncias anteriores, as maneiras como as estruturas corporativas priorizavam consistentemente a reputação em detrimento da responsabilização e como Amélia havia conseguido manter esse padrão por anos, porque suas vítimas permaneciam em silêncio. Isso importa além da minha experiência pessoal, disse eu, inclinando-me para enfatizar o ponto que eu mais precisava que ele entendesse. Trata-se de dinâmicas de poder em ambientes profissionais, sobre indivíduos em posições de autoridade que se aproveitam desse poder para manipular subordinados e, em seguida, usam recursos corporativos e intimidação legal para silenciar qualquer pessoa que busque responsabilização. O setor de consultoria fala constantemente sobre ética profissional e cultura no local de trabalho. No entanto,
Quando alguém com o histórico e as conexões de Amélia se envolve em comportamento predatório, o sistema a blinda em vez de proteger suas vítimas. Isso precisa mudar. David tomou notas ao longo do processo, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras ou solicitando mais detalhes sobre incidentes específicos. Ele me entrevistou por quase 3 horas e, no final, eu me sentia emocionalmente esgotada, mas também estranhamente aliviada, como se tivesse carregado um peso por muito tempo e finalmente o largado. O artigo foi publicado numa manhã de sexta-feira, 2 semanas depois. David o intitulou O Padrão do Poder: Como a conduta pessoal de um executivo revela problemas maiores do setor. Li-o antes de ir ao ar, tendo a oportunidade de revisar as seções que me citavam diretamente ou faziam referência à minha experiência. O artigo era completo, meticulosamente pesquisado e devastador em sua documentação do comportamento de Amélia ao longo de vários anos e empresas. David entrevistou 5 mulheres, incluindo eu, e documentou um padrão que abrange 7 anos, 2 empresas e pelo menos 8 vítimas identificáveis. Ele levantou questões incisivas sobre por que as estruturas corporativas protegiam consistentemente pessoas como Amélia, enquanto silenciavam aqueles que ela prejudicava, sobre como acordos de confidencialidade e acordos confidenciais permitiam que o comportamento predatório continuasse sem controle e sobre como a responsabilização em ambientes profissionais realmente se parecia em comparação com a retórica corporativa. 1 hora após a publicação, meu telefone começou a tocar sem parar. Colegas ligaram para oferecer apoio ou fazer perguntas criteriosas sobre o ocorrido. Marcos entrou em contato para saber como eu estava lidando com a repentina exposição pública. Claire, Jessica e Sarah, as outras mulheres que contribuíram para o artigo, entraram em contato para compartilhar suas experiências ao assistir à publicação do artigo e receber respostas de suas próprias redes. Benjamin ligou 6 vezes em rápida sucessão antes que eu finalmente atendesse, principalmente porque eu precisava que o zumbido incessante parasse. Como você pôde fazer isso? Ele perguntou imediatamente, sua voz uma mistura de raiva e pânico. O som de alguém cuja imagem profissional meticulosamente elaborada acabara de ser destruída. Como você pôde tornar isso público? Isso é humilhante. Todos na minha empresa estão falando. Colegas estão me perguntando sobre meu relacionamento com a Amélia. Meu chefe me chamou em seu escritório esta manhã para discutir se eu sou um risco para a reputação da empresa. Você destruiu minha credibilidade junto com a dela. Sua completa incapacidade de entender a verdadeira questão era impressionante. Ele se preocupava apenas com sua reputação, com como isso se refletia nele, com as consequências profissionais que enfrentaria. Não houve consciência do padrão mais amplo exposto pelo artigo. Não houve reconhecimento de que diversas mulheres haviam sido prejudicadas pela perseguição sistemática de homens casados vulneráveis por Amélia. Sem compreender que sua situação pessoal fazia parte de um problema muito maior sobre poder e responsabilidade em ambientes profissionais. Benjamin, eu disse com a voz fria e comedida. Você destruiu sua própria reputação quando escolheu ter um caso com seu chefe. Você destruiu sua credibilidade profissional quando se permitiu ser manipulado porque estava desesperado por validação de alguém com autoridade sobre sua carreira. Eu simplesmente parei de protegê-lo das consequências de suas escolhas. Parei de acobertar você. Parei de inventar desculpas para seu comportamento. Parei de permitir que você se escondesse atrás da privacidade do nosso casamento fracassado. Não me ligue mais, a menos que seja sobre a papelada do divórcio. Não temos mais nada a discutir. Desliguei antes que ele pudesse responder e imediatamente bloqueei seu número. Eu já estava farta de lidar com suas tentativas de reformular a responsabilidade como perseguição, as consequências como punição injusta e a exposição como crueldade vingativa. 3 dias após a publicação do artigo, a antiga empresa de Amélia emitiu um comunicado oficial. Levamos essas alegações a sério
E estamos conduzindo uma revisão interna completa de nossas políticas de trabalho e procedimentos de reclamação. A segurança e o bem-estar dos nossos funcionários são a nossa maior prioridade e estamos comprometidos em manter um ambiente profissional livre de assédio e má conduta. Linguagem corporativa que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Cuidadosamente redigida para evitar admitir falhas institucionais e, ao mesmo tempo, parecer séria. Mas Marcos, que mantinha contatos dentro da empresa por meio de seu trabalho investigativo, me disse que a realidade era muito mais caótica. O CEO teria ficado furioso por isso ter se transformado em um escândalo público, em vez de ser administrado discretamente por meio de acordos legais e acordos de confidencialidade. O Conselho exigiu explicações detalhadas sobre o motivo pelo qual várias queixas foram registradas e resolvidas sem que ninguém abordasse o padrão claro de má conduta. 3 executivos sêniores enfrentaram sérias dúvidas sobre seus papéis na proteção de Amélia, apesar das preocupações documentadas, e porque permitiram que ela fosse transferida para uma nova empresa com recomendações elogiosas, em vez de abordar seu comportamento. A empresa estava considerando seriamente contratar uma empresa de consultoria externa para conduzir uma revisão abrangente da cultura do local de trabalho, dos procedimentos de reclamação e dos mecanismos que permitiram que esse padrão persistisse sem controle por tanto tempo. Não foi uma responsabilização perfeita, nem uma justiça imediata que pudesse desfazer todo o dano, mas foi algo mais do que o silêncio e a cumplicidade institucional que existiam antes de o artigo forçar a questão a se tornar pública. 2 semanas após a publicação, recebi uma última mensagem de Amélia. Chegou por meio de um serviço de e-mail criptografado, com a identidade do remetente escondida atrás de camadas de proteção digital, mas a reconheci imediatamente. O assunto continha apenas 2 palavras, as mesmas que ela usara em seu e-mail de demissão. Você venceu. A mensagem em si era mais longa desta vez, mais raivosa, despojada do cuidadoso polimento corporativo de suas comunicações anteriores. Você destruiu minha carreira, minha reputação profissional, meu futuro neste setor. Espero que esteja satisfeito com o que conquistou. Espero que tenha valido a pena transformar sua dor particular em espetáculo público, que tenha valido a pena expor detalhes íntimos que deveriam ter permanecido entre adultos que fizeram escolhas complicadas. Mas saiba disso, eu não sou a vilã que você me fez parecer. Sou uma mulher que trabalhou arduamente para ter sucesso em uma indústria dominada por homens, que competiu e venceu homens que queriam me ver fracassar, que se recusou a se desculpar pela minha ambição ou pelo meu sucesso. Você foi simplesmente fraca demais para manter seu marido interessado. E, em vez de aceitar essa realidade, você me destruiu para se sentir melhor em relação aos seus próprios fracassos. A história não se lembrará de você com bons olhos. Li a mensagem uma vez, sentindo aquela familiar clareza fria me envolver. Então salvei. Para a pasta que Marcos mantinha para possíveis fins legais futuros. Então, redigi uma resposta contendo apenas 4 palavras. Ações têm consequências, Amélia. Nunca mais ouvi falar dela. Nunca mais esqueci aquela mensagem final de Amélia. Nunca mais esqueci sua tentativa de reescrever toda a narrativa como se a ambição justificasse a crueldade e minha recusa em permanecer em silêncio representasse fraqueza em vez de força. Mas também nunca mais respondi. Nunca lhe dei a satisfação do compromisso ou a oportunidade de me levar a justificar escolhas que não exigiam justificativa. Ela havia tomado suas decisões ao longo dos anos. Eu havia tomado as minhas em resposta. A prestação de contas estava completa. O processo de divórcio avançou com a eficiência mecânica dos processos legais projetados para dissolver parcerias que não funcionavam mais. Benjamin e eu nos comunicávamos quase exclusivamente por meio de nossos advogados, reduzindo nosso casamento de 7 anos a uma série de cálculos financeiros e divisões de bens, negociadas e documentadas, sem exigir que ocupássemos o mesmo espaço ou nos envolvêssemos em conversas que não servissem para nada. A finalização aconteceu em uma terça-feira no final da primavera, quase 8 meses depois que aquela mensagem de texto chegou às 2 horas da manhã
e colocou tudo em movimento. Benjamin e eu nos sentamos em uma sala de conferências no escritório do meu advogado, posicionados em lados opostos de uma longa mesa, com nossos respectivos representantes legais entre nós, como amortecedores ou talvez árbitros. Assinamos os papéis que dissolveram nosso casamento em menos de uma hora, cada assinatura soando ao mesmo tempo importante e estranhamente anticlimática. O fim de algo que havia morrido meses antes, finalmente reconhecido em documentação oficial. A divisão de bens foi direta porque nenhum de nós tinha energia ou interesse em brigar por posses. A casa foi vendida rapidamente para um jovem casal que esperava seu primeiro filho, pessoas que olhavam para a cozinha reformada e o jardim cuidadosamente cultivado com o tipo de otimismo que Benjamin e eu um dia sentimos em relação ao nosso futuro. Dividimos os lucros igualmente. Contas de aposentadoria e poupança foram divididas de acordo com fórmulas negociadas por nossos advogados. Nossas finanças se separaram de forma limpa, cada um de nós saindo com o que havia contribuído e nada mais. Depois que os papéis finais foram assinados e testemunhados, Benjamin perguntou se poderia falar comigo em particular por um instante. Seu advogado pareceu desconfortável, provavelmente preocupado que uma conversa improvisada pudesse complicar as coisas, mas concordei. Saímos para o corredor do lado de fora da sala de conferências, parados perto dos elevadores, em um espaço projetado para momentos de transição constrangedores. Evelyn, só quero que você saiba que sinto muito, disse Benjamin, com a voz carregada daquele tom de sinceridade praticada que eu aprendera a reconhecer como atuação em vez de emoção genuína. Por tudo isso, por tudo o que aconteceu, agora entendo o que perdi, o que joguei fora porque fui estúpida e fraca e me deixei manipular. Olhei para ele e não senti nada além de uma fatigada finalidade. O equivalente emocional a fechar um livro que terminei de ler e colocá-lo de volta na estante. Tenho certeza de que você sente muito, Benjamin. Sinto muito por ter sido pego. Sinto muito pelas consequências. Sinto muito por sua vida ter se complicado. Sinto muito por sua reputação profissional ter sido prejudicada. Mas não acho que você esteja realmente arrependido por me trair, por fazer as escolhas que levaram a tudo isso. Porque se você estivesse genuinamente arrependido da traição em si, teria se contido antes que acontecesse, em vez de depois de ser exposto. Virei-me para os elevadores sem esperar por uma resposta. Adeus, Benjamin. Espero que você descubra o que precisa descobrir sobre si mesmo, mas isso não é mais problema meu nem responsabilidade minha. Saí do prédio e fui direto para o loft no centro da cidade que eu havia comprado com a minha metade da casa. O espaço era tudo o que nossa casa compartilhada não tinha sido. Inteiramente meu, repleto de móveis e obras de arte que eu havia escolhido sem concessões ou negociações, organizados de acordo com minhas preferências e agenda. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. Linhas modernas e limpas substituindo os detalhes artesanais que Benjamin e eu havíamos selecionado juntos, e absolutamente nenhum vestígio de promessas quebradas ou parcerias fracassadas permaneceu. 6 meses após a publicação do artigo sobre Amelia, recebi um e-mail inesperado de Clary Patterson, perguntando se eu estaria interessada em tomar um café. Ela mencionou que Jessica e Sarah, as 2 mulheres que haviam se apresentado da empresa atual de Amelia, também se juntariam a mim se eu me sentisse à vontade. Concordei imediatamente, curiosa sobre como suas situações haviam evoluído e grata pela oportunidade de me conectar com pessoas que entendiam aspectos dessa experiência que a maioria dos amigos e colegas não conseguia. Nos encontramos em um pequeno café independente perto do escritório de Clary em uma tarde de sábado. Nós 4 nos acomodamos em uma mesa de canto com nossas bebidas e o que eu esperava que pudesse ser constrangedor ou doloroso, em vez disso, tornou-se surpreendentemente curativo. Conversamos por quase 3 horas, compartilhando atualizações sobre como nossas vidas haviam mudado nos meses desde que tudo se tornou público. O casamento de Jessica havia sobrevivido, embora ela fosse honesta sobre o quão difícil havia sido a recuperação.
Ela e o marido se comprometeram com aconselhamento intensivo, total transparência sobre o passado e a reconstruir a confiança por meio de ações consistentes, em vez de promessas vazias. O processo foi contínuo e às vezes doloroso, mas eles decidiram juntos que valia a pena lutar pelo relacionamento. Sarah havia feito escolhas diferentes. Ela deixou seu cargo na empresa de consultoria e encontrou um novo emprego em uma empresa menor com políticas de trabalho mais rígidas e uma cultura que levava as denúncias de assédio a sério, em vez de enterrá-las em acordos judiciais. Ela falou sobre se sentir mais segura em seu ambiente profissional, sem mais o medo constante de que alguém em posição de autoridade pudesse atacar seu marido novamente. Claire havia sido promovida em sua empresa e agora estava em posição de influenciar as práticas de contratação e os padrões de conduta. Ela discutiu a implementação de mudanças na forma como as denúncias eram tratadas, a criação de sistemas que protegessem as vítimas em vez de proteger a reputação institucional e o uso de sua experiência para garantir que outros não tivessem que sofrer em silêncio. "O que você fez?", disse Claire, olhando diretamente para mim com uma intensidade que fez suas palavras soarem como gratidão e testemunho, recusando-se a ficar em silêncio, recusando-se a aceitar que sua dor particular deveria proteger a capacidade de Amélia de continuar machucando as pessoas. Isso nos deu permissão para falar também. Ela fez uma pausa. E isso mudou as coisas não apenas para nós individualmente, mas para a conversa mais ampla sobre responsabilização em ambientes profissionais. Trocamos informações de contato e fizemos planos provisórios para permanecermos conectados, apoiar uns aos outros e continuar defendendo políticas melhores e uma responsabilização mais forte em nossos respectivos espaços profissionais. Caminhando de volta para o meu carro depois daquela reunião, senti uma mudança dentro de mim. Um reconhecimento de que o que havia começado como uma resposta pessoal a uma mensagem cruel havia evoluído para algo muito maior e mais significativo do que eu imaginava ser possível. Minha mãe ligou uma noite no início do outono. Sua voz carregava um peso que eu nunca tinha ouvido antes. "Preciso te contar uma coisa", disse ela sem preâmbulos. "Estou morrendo, querida. Os médicos dizem que talvez 6 meses. O câncer se espalhou muito antes de ser detectado. Voltei para casa na manhã seguinte, reorganizando meu trabalho e minha vida para passar o máximo de tempo possível com ela nos meses restantes. Aqueles 5 meses foram simultaneamente os mais difíceis e os mais preciosos da minha vida. Ajudei-a em consultas de tratamento que a deixavam doente e exausta. Sentei-me com ela durante longas tardes, quando ela estava cansada demais para fazer qualquer coisa além de descansar. Segurei sua mão durante suas últimas semanas, quando os analgésicos a mantinham praticamente inconsciente, mas ocasionalmente ela emergia e apertava meus dedos para me avisar que ainda estava presente. Ela morreu numa manhã de terça-feira de fevereiro, tranquilamente dormindo, com Catherine e eu sentados ao lado de sua cama. Em seu funeral, compartilhei histórias sobre sua honestidade, sua sabedoria, seu último presente de reconhecer verdades complexas sobre seu próprio casamento e validar minha escolha de tomar uma decisão diferente diante de circunstâncias semelhantes. 2 anos depois que aquela mensagem de texto destruiu minha vida às 2 horas da manhã, eu estava sentada no meu loft no centro da cidade, observando o pôr do sol sobre a cidade através das janelas do chão ao teto que eu havia escolhido especificamente para deixar entrar o máximo de luz. Minha nova vida era mais tranquila do que a que eu havia construído com Benjamin. Mais simples em alguns aspectos, mais complicada em outros, mas mais honesta em todos os aspectos. Eu havia entrado para o conselho de uma organização sem fins lucrativos, que apoia mulheres que estão deixando relacionamentos difíceis, usando minhas habilidades arquitetônicas para projetar moradias seguras e minha experiência pessoal para entender a coragem necessária para se afastar de situações que não servem mais. Eu havia assumido novos e desafiadores projetos de consultoria que impulsionaram minhas habilidades profissionais
em direções que eu não havia explorado anteriormente. Eu havia reconstruído meu relacionamento com Catherine, tornando-o mais forte e autêntico do que nunca. Eu havia feito as pazes com a memória da minha mãe e com as verdades complexas sobre o casamento dela, que ela finalmente se dispusera a compartilhar. E às vezes, tarde da noite, quando o sono se mostrava difícil de dormir, eu me lembrava daquela mensagem de texto da Amélia. Ele é meu agora. Ele está ocupado. Não acorde. Eu me lembrava da fria clareza que se apoderara de mim naquele momento, a decisão de responder com 7 palavras em vez de parágrafos de dor, a escolha de documentar e expor em vez de sofrer em silêncio. Amélia pensara que estava anunciando uma vitória, reivindicando território, demonstrando poder. Em vez disso, ela me entregara as evidências de que eu precisava para desmantelar sua fachada profissional cuidadosamente construída e expor um padrão de comportamento que ela havia escondido por anos. Ela pensara que aquela mensagem me destruiria, me reduziria a uma esposa devastada que desapareceria silenciosamente, enquanto ela continuava seu padrão com novos alvos em novos locais. Em vez disso, ela me libertou. Me libertou de um casamento que estava fracassando muito antes de eu estar disposta a admitir. Isso me libertou da versão de mim mesma que estava disposta a ignorar os sinais de alerta porque enfrentá-los parecia muito difícil. Me libertou para construir algo novo, honesto e inteiramente meu. Porque a verdade é mais simples do que qualquer plano de vingança. Pessoas que tratam os outros como descartáveis acabam descobrindo que elas mesmas são descartáveis. E mulheres que se recusam a aceitar a crueldade às 2 da manhã, às vezes se tornam as arquitetas da responsabilização que transformam indústrias inteiras